Sabe aquela sensação de estar sendo observado mesmo estando sozinho? Eu não sei vocês, mas esse cara aqui sabe. Só que no caso dele, ele não tava sozinho. E eu sei que isso pode ser meio do nada, mas você já deve ter ouvido a primeira abertura de Jujutsu Kaisen pelo menos uma vez, beleza? E eu acho que é indiscutível que essa abertura é muito boa. Quem canta essa open é um mano chamado Eve. E ele já fez outras aberturas de animes famosas, mas ele também tem as próprias músicas dele, que possuem uns videoclipes insanos. Sério, olha pra essa animação, digna de um anime de peso. Não, é show demais isso aí que você falou, mas me diz aí, meu rei. O que esse cara tem a ver com o mangá de hoje? E eu te respondo. Ele tem tudo a ver, porque o mangá de hoje é Kara no Kyo, escrito por Eve, o cara que eu acabei de falar, e ilustrado por Niwo. Meu nome é Eri, mas pode me chamar de Eris, e hoje a gente vai adentrar na história desse mangá incrível, onde o terror não vem de fora, e sim de dentro. O mangá começa explicando pra gente que nesse mundo os corações das pessoas possuem forma e consciência. Eles são praticamente os pokémons, mas em vez de ficarem na pokébola, eles são literalmente o seu coração. Dito isso, o que aconteceria com o coração que se quebrou? Eu sinceramente não faço ideia, mas o que eu sei é que logo depois desse monólogo, o nosso protagonista acorda pro seu primeiro dia de aula. Por sinal, o nome desse carinha é Tsukumo Rei. Mas como é muito longo, a gente só vai chamar ele de Mano Ray, beleza? Ele se arruma, vai pra escola e no meio da aula ele começa a passar mal. O peito dele literalmente abre. Alguém me arriba, Tozinha! E ele não tanca a dor e desmaia. Mas quando ele acorda, o peito dele tá intacto. E o pior nem é isso. Tem esse treco na mesa dele. Vai me dizer que esse bichinho não te lembra o Pochita de Chainsaw Man. À primeira vista, nosso Mano Ray pensa que esse bicho é um brinquedo que deixaram na mesa dele. E eu já adianto pra vocês que na verdade isso é um bicho de verdade. Antes que ele pudesse processar o que tá acontecendo, ele vê um vulto passando pela porta da sala. O que chama a atenção dele, ele vai dar uma olhada. Mas chegando lá não tinha nada. Mentira, tinha um bicho encarando ele no final do corredor. Ele não é besta nem nada, então sai vazado da escola na mesma hora. E pra surpresa dele, essas coisas estavam espalhadas por toda parte. E pra variar, só ele tava vendo elas. Ele se esconde em um beco, mas se depara com um minhocão gigante que tenta cancelar o CPF do Mano Ray, mas o bichinho que tava na mesa dele aparece e espanta o salsichão. Ele se levanta, segue caminho e percebe que esse bichinho segue ele pra onde quer que ele vá. Ele começou a entender que se ele não agir com hostilidade perto dessas coisas, vai ficar tudo bem. Enquanto ele caminha tentando processar tudo que tá acontecendo, aparece um figuraço na frente dele. E assim, cara, depois de ver todas essas bizarrices, ele ainda cogita que esse cara pode ser só um cosplayer. Quando ele notou que não era um cosplayer, e sim um monstro esquisito, já era tarde demais, filho. O bichão já tava colado nele e não dava pra correr. Ele fica em choque, o cachorrinho dele ainda tenta afastar o bicho, mas o monstro não dá a mínima pro dog, que simplesmente abre o peito do protagonista de novo, né? De novo. Que desmaia instantaneamente, óbvio. E quando ele acorda, ele tá no quarto dele, o que faz ele achar que tudo aquilo foi só um sonho. Mas logo ele vê o... Sinceramente, eu não sei como é que eu vou chamar esse bicho. O Mano Ray se assusta com o bichinho, mas logo ele se recompõe e percebe que tudo aquilo que aconteceu foi real. Ele fica com medo de ir pra escola porque esses bichos estão por toda parte. Ele tem medo de abrir a porta e os homens tá lá esperando ele. Mas ele vai mesmo assim, e pra surpresa dele, as ruas estão vazias, sem monstro nenhum, fi. Então ele só começa a ignorar o bichinho que segue ele. E na volta pra casa, ele até começa a cogitar prender o coitado em algum lugar. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele vê algo estranho se movendo nas sombras, até que essa coisa sai das sombras e começa a atacar nosso Mano Ray. Então o manga corta pra um cara estranho observando tudo de longe. Mas no mesmo instante a gente já volta pro Mano Ray, que tá fugindo do bicho da sombra. Ele até que dá uma carreira, mas esse bicho ainda consegue agarrar o braço dele. Mas pra sorte dele, o dog dele salva ele. Mas ele acaba sendo pegue no lugar dele. O rei pensa em fugir enquanto pode, mas desiste da ideia e vai salvar o seu bichinho. O cara é brabo. Então ele joga a mochila dele no bicho das sombras, que por incrível que pareça funciona, tá? Sério, que bicho fraco, cara. Era só dar uma bolsada nele. Fácil demais matar esse bicho, cê é louco. Depois disso ele vai ver se o bichinho dele tá bem. E ele acaba descobrindo da pior forma que o bicho das sombras é resistente a mochiladas. Mas quem diria, né? O bicho começa a estrangular ele e o nosso Mano Ray começa a ficar sem ar. Até que o cara estranho que a gente viu mais cedo aparece de uma forma bem badass. Salva o nosso Mano Ray dando uma bicuda no bicho das sombras. O bicho das sombras fica putaço com ele, que vai pra cima com tudo, mas o cara tem a aura. Ele pega a mochila dele que tem uma boca. Sim, a mochila do cara tem uma fucking boca. E sem muito esforço, essa mochila que tem uma boca, eu acho importante ressaltar, né, que ela tem uma boca, caso você não tenha notado. Ela engole o bicho das sombras inteiro, assim, num passe de mágica. Depois disso, esse cara estranho chama o Ray pra conversar em algum outro lugar. Agora, em um lugar mais tranquilo, ele começa a explicar pro Ray que esse bichinho que segue ele, na verdade, é a personificação do coração dele. E ele ressalta que isso não é algo que acontece com todo mundo, tá? Alguma coisa deve ter servido de gatilho pra que ele começasse a enxergar essas coisas. E na mesma hora, o Mano Ray comenta que pode ter sido um pouco antes dele ser atacado pelo bicho de um olho só. Aquele bicho que abriu o peito dele, lembra? Quando ele diz isso, o Toby, eu esqueci de mencionar isso, mas o nome dele é Toby, e ele fica incrédulo
exemplo que o Mano Ray conseguiu ver esse bicho de um olho só. Ele revela pro Ray que ele já vem caçando esse bicho, ó, há tempos, cara. E aparentemente existe alguma coisa no Ray que atrai a atenção desse tipo de bicho ruim. O que é ótimo pro Toby, que caça esses bichos da sombra. Então eles combinam o quê? Sempre que o Ray vê uma dessas coisas, ele vai ligar pro Mano Toby. E aí que o mangá começa de verdade, rapaziada. E eu só queria deixar claro que esse vídeo, ele é mais uma recomendação do que uma análise, rapaziada. Então agora eu vou falar um pouco mais da obra em si. E eu vou logo falando que eu acho o ritmo dos primeiros arcos meio lento, tá? E quando as coisas começam a acontecer de verdade, o mangá fica rápido até demais pra mim. Tem lutas muito massas que poderiam ter durado um pouco mais do que só algumas páginas, né, cara? Então se você já vai ler esse mangá mais pelas lutas, eu não recomendo esse mangá pra ti. Não tô dizendo que as lutas são ruins. Na verdade, esse mangá tem lutas ótimas. Mas de começo você vai ver muito mais apresentação de personagem, flashbacks e esse tipo de coisa, muito mais isso do que lutas de verdade. Mas se você é um cara muito interessado na história e no desenvolvimento dos personagens, pode ir sem medo, que o negócio é muito bom, tá? A obra ainda tá em lançamento e só tem 46 capítulos, mas infelizmente no site do Mangadex só tem até o capítulo 43 traduzido para o nosso português brasileiro. O vídeo foi esse, rapaziada, foi mal pelo vídeo curto, esse realmente acabou bem mais rápido do que eu esperava, mas eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, e pra quem tá pedindo o próximo vídeo de Shinozeki no Tazai, relaxem, valeu? A terceira e última parte do vídeo de Shinozeki no Tazai vai ser um vídeo bem mais longo do que o normal, então tenha um pouco mais de paciência que eu posso demorar um pouquinho, mas uma hora esse vídeo sai. É isso, minhas pessoas, até a próxima análise, valeu, meus manos!